o gabinete do ódio, essas pessoas querem destruir a imagem, né? São as mesmíssimas rotinas de Luciano Ayan, ou seja, existe pessoas, como o Luciano Ayan fez lá em 2019, sussurrando nos ouvidos da Michelle, dos apoiadores possíveis, né, do Flávio, dizendo, olha, vai sair o vídeo, olha, não faz isso porque ele vai esperrar. É a mesma estrutura de desgaste, se utilizando muitas vezes dos mesmos termos que o regime de exceção se utilizou para prender Jair Bolsonaro, que se utilizou para prender Felipe Martins, que está, inclusive, gente, revalidando. Vejam, a gente está falando de novo da Madeleine Lasco, que ela é para estar fora do debate público nesse país, por tudo aquilo que ela causou para o nosso país. Ela voltou para o debate público. O Renan Santos está tentando se revalidar nesse debate público, fingindo que não teve nada a ver com isso, né? Nada a ver com o fim da liberdade no Brasil. E por que isso está ocorrendo? Porque essa estrutura de desgaste interno, de dentro, né, da direita brasileira, está oportunizando o microfone de novo para essas pessoas. Alan, essa questão da Michelle, claro que tem vários aspectos aí, né? Mas um primeiro aspecto é que ela errou fragorosamente na estratégia, né? Se a estratégia dela é uma estratégia de poder, eu acho que isso ficou muito claro com o vídeo ali, que tem uma estratégia de poder muito estabelecida dela, falou tudo, ela, uma agenda própria, né? Ela saiu de uma situação de dissimulação, onde ela está, sim, junto com outros atores políticos, desde dezembro de 2025, desgastando o candidato escolhido por Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Isso está acontecendo de uma forma muito contundente desde dezembro de 25. Né? Então, há essa agenda de desgaste, sim, para cima de Flávio Bolsonaro. E não é exatamente para cima do Flávio Bolsonaro, tá? É para cima do bolsonarismo, né? Da ideia de que os filhos do Jair são um problema. E aí eu vou relembrar um pouquinho, né? Da onde é que vem essa ideia? Essa ideia ela não é nova, gente. Ela não vem de 2025, nem da Michelle e nem dessa turma que está tentando desgastar o Flávio. Essa ideia vem da onde? Ela vem lá dos inquéritos das fake news. A professora Paula Marisa falou muito bem aqui. Por isso que é importante, até foi citado aqui a Julie Milk. Pelo amor de Deus, gente, aonde nós fomos nos enfiar para ouvir a Julie Milk? Mulherada, nós temos a Paula Marisa. Então, por favor, menos Julie Milk. A gente precisa, de novo, requalificar o nosso debate e colocar nosso debate num outro patamar. E que nós tínhamos aí uma certa qualidade e nós perdemos um pouquinho esse manche com a morte do nosso querido Olavo de Carvalho, nosso professor amado. Mas, enfim, voltando a isso. Então, essa rotina que está sendo implementada em cima do Flávio, ela não é nova. Essa rotina que vem sendo implementada em cima do Eduardo, ela não é nova. Ela remota dos inquéritos, ela vem daquilo que eu chamo de ayanismo cultural. Tu lembra, né, Alan, como a gente monitorou, de fato, esse processo desde lá do começo? Lembra do áudio que nós divulgamos do Ayan, que sussurrava no ouvido das pessoas dizendo, olha, os bolsonaristas vão te eliminar, olha, os bolsonaristas vão te matar se você não reagir. O Ayan produziu um certo terrorismo em torno da nossa base na época, conseguiu recrutar muita gente dentro desse processo, né, de terror, de fato, né? Ou seja, ele fez muitas pessoas acreditarem de fato que existia um gabinete do ódio, né, que existia pessoas que queriam matar. A própria louca psicopata da Madeleine Lasco, ela insiste que queriam matar ela, né? Então, assim, vejam, pessoal, e aí é isso que me incomoda. São duas coisas que me incomodam muito, porque eu acho que a Michelle tem um projeto de poder, e ela está em outro partido, é do jogo, é legítimo, né? Aí ela usar o nome do presidente Bolsonaro já era uma coisa muito particular da família, né? Eu acho tudo isso legítimo. Mas eu vejo dois problemas seríssimos nessas rotinas todas. O primeiro é o identitarismo como força motora deste projeto, ou seja, trazer a agenda feminista marxista para dentro do PL e trazendo isso como meio de ação partidária, ou seja, a utilização de recursos públicos do PL para a montagem de um verdadeiro soviete, né? Um soviete dentro do próprio PL. Isso ficou claro com a textura das declarações dela, que antes eram mais dissimuladas, mas com o vídeo deixou muito claro a questão das cotas, a questão do o espaço tem que ser das mulheres. Isso não é, de fato, em essência, um pensamento conservador, né? Isso não é, de fato, em essência, aquilo que nós acreditamos, né? Nós acreditamos no indivíduo, na individualidade, nas pessoas, no caráter, nas características pessoais. Isso não envolve fenotipia, não envolve gênero, né? Então, isso para mim me incomoda bastante, porque nós demoramos tanto tempo para a conquista de um espaço partidário, e esse espaço partidário estava desde dentro sendo corrompido por uma ideia identitária, né? Por uma ideia
claro, muito perto de um feminismo, né, mais radical, mas com uma conotação um pouco mais religiosa, em torno de uma ideia evangélica, né, de feminismo. Mas isso me incomoda bastante porque nós lutamos muito para conquistar um espaço dentro de partidos e ter um partido para se dizer nosso, né? Eu sou filiado ao PL também, então isso me preocupa bastante. A segunda preocupação também que eu tenho, né, o que eu já tinha comentado aqui antes, a professora Paula Brisa trouxe, que é trazer para esse debate, né, do desgaste, ou seja, a utilização de ferramentas de desgaste em cima do Flávio, idênticas ao dos inquéritos. Ou seja, o gabinete do ódio, essas pessoas querem destruir a imagem, né? São as mesmíssimas rotinas de Luciana Ayan. Ou seja, existe pessoas, como o Luciana Ayan fez lá em 2019, sussurrando nos ouvidos da Michelle, dos apoiadores possíveis, né, do Flávio, dizendo, olha, vai sair o vídeo, olha, não faz isso porque ele vai esperrar. É a mesma estrutura de desgaste, se utilizando muitas vezes dos mesmos termos que o regime de exceção se utilizou para prender Jair Bolsonaro, que se utilizou para prender Felipe Martins, que está, inclusive, gente, revalidando. Vejam, a gente está falando de novo da Madeleine Lasco, que ela era para estar fora do debate público nesse país, por tudo aquilo que ela causou para o nosso país. Ela voltou para o debate público. O Renan Santos está tentando se revalidar nesse debate público, fingindo que não teve nada a ver com isso, né? Nada a ver com o fim da liberdade no Brasil. E por que isso está ocorrendo? Porque essa estrutura de desgaste interno, de dentro, né, da direita brasileira, está oportunizando o microfone de novo para essas pessoas. Por isso que eu sempre falo, né? E eu sempre falava, as pessoas, não, Pedrinho, mas você está sendo muito duro com os isentões, tem que trazer eles para o nosso lado. Eu sempre aceitei que os isentões que fossem conscientes viessem para o nosso lado e se juntassem à nossa trincheira. Mas para isso eles precisaram ter consciência, saber que erraram, de desculpas para a nação, para nunca mais que isso voltasse à tona. A gente tem um claro exemplo aqui do Rodrigo Constantino, né, que errou como errou em 2019, veio para o nosso... e agora voltou, né, a utilizar essas rotinas. Me parece que ele fez um vídeo agora dizendo que está restabelecendo uma espécie de trégua. Mas vejam como, gente, isso incomoda bastante. Na minha opinião, essas rotinas, de novo, que trouxeram o estado de exceção sendo utilizadas massivamente por pessoas de dentro da direita. Muitos são tucanos, né? Vamos falar a verdade, não é direita, estão tentando restabelecer essa hegemonia aí tucano-petista. Mas, gente que inclusive está do nosso lado e tem caído nessas armadilhas retóricas, nesses truques retóricos aianescos, né? Aianescos do Luciano Ayan, para quem não conhece, depois vai pesquisar. Então tem caído dentro desses truques retóricos em relação à própria gente, sobretudo na geni da política brasileira, que são os filhos de Jair Bolsonaro. Então eu acho que a gente tem que ter muita atenção nesses movimentos, nessa questão identitária dentro da direita, que é gravíssimo, né? E nessa questão da adoção de rotinas do próprio estado de exceção para atacar o Flávio Bolsonaro. Isso é lamentável. Nós precisamos, né, que somos os mais velhos aqui, né, os tiozões aqui da sala, né, os mais velhos, nós precisamos alertar as pessoas para que isso aconteça, relembrando todo esse processo que aconteceu. Porque vejam, pessoal, lá em 2019 isso começou a ser colocado, né, na rua. As pessoas começaram a ser presas em 21, algumas foram presas em 2020, mas isso é um processo que ele vai ganhando corpo, né? Ou seja, a linguagem é colocada dentro do debate público e essa linguagem vai tomando forma, aquele termo, né? O gabinete do ódio, as fake news, né? Agora é o ódio às mulheres, né? Agora pegaram o Paulo Figueiredo para Cristo. Então, todas essas rotinas, elas descambam, no final das contas, para ação política via judiciário. Essa ação política, ela visa sempre a mesma coisa, criminalizar o bolsonarismo. Então, esses dois pontos, para mim, dentro dessa questão toda que envolve a Michelle, que para mim são gravíssimos, né? Essa questão da utilização do identitarismo e das rotinas que nos trouxeram o estado de exceção.